Caros ouvintes, aqui estamos mais uma vez, neste horário de 21h30, todas as quartas-feiras, para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Aqui exaltamos o único poder que existe em todo este universo, o poder de Deus. É este poder que se exerce através da cura pela medicina espiritual. Mas alguns pacientes e mesmo ouvintes perguntam sobre nosso trabalho como médico ou como conselheiro espiritual. Como médico, conduzimos nosso trabalho em 2 clínicas médicas que atendem pacientes na especialidade de neurologia, ortopedia, reumatologia e clínica médica. Doenças articulares com dores crônicas do sistema músculo-esquelético, incapacitantes, dor nas costas, dor de cabeça, enxaqueca, labirintite, dor no pescoço, ombros, região dorsal, braços, dor nos quadris, dor na região lombar, joelhos, dor nas pernas, cansaço, dificuldade de equilíbrio e de marcha. Doenças também neurológicas de difícil solução, de difícil diagnóstico, reabilitação de sequelas neurológicas por esclerose amiotrófica, AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico ou AVC isquêmico, doenças degenerativas de difícil diagnóstico e difícil tratamento, perda de memória e até, na evolução, uma doença de Alzheimer. Reumatismos com muitas dores articulares ou musculoesqueléticas, fibromialgia, hérnia de disco, artrose, estenose de canal vertebral com claudicação neurológica, vícios de postura, escoliose, dorso curvo, osteoporose. Mas, como sempre, para esclarecer dúvida de 3 ouvintes de São Paulo, Guarulhos e Salvador, na Bahia, vamos falar hoje sobre ciência médica na área de problemas do segmento cervical da coluna vertebral, da região do pescoço crânio e da transição occipital cervical. A região cabeça-pescoço, talvez a mais nobre do ser humano, onde estão guardados cérebro, cerebelo e medula, e glândulas importantes tais como hipófise, tireoide e paratireoide. Artérias vertebrais e dutos jugulares. Também temos lá 12 pares de nervos cranianos e 7 vértebras que compõem a coluna cervical e que percorrem a maioria destas vértebras cervicais importantes dutos arteriais que vão ter a base do crânio no sistema chamado polígono de Willis, importantes condutores dos néctares vitais às funções neurológicas, oxigênio e glicose. A célula nervosa não sobrevive à ausência de oxigênio e ou glicose. Pois bem, por problemas da coluna cervical, a coluna vertebral do pescoço e da transição crânio-cervical, uma multidão de sintomas e doenças podem se manifestar. Nós movimentamos a cabeça em rotação, à esquerda e à direita, em média 60 vezes num minuto. Também em flexão e extensão e nas inclinações à direita e à esquerda. Na cabeça e no pescoço se inserem músculos importantes que trabalham em sintonia. Na contração de um grupo muscular, o grupo antagônico relaxa e vice-versa. Este exagero de movimentos solicita demais as articulações, que com o tempo sofrem desgaste pelo atrito e overdose de movimentos,
e as degenerações articulares, como consequência, em hérnias de disco e artrose. Uma cabeça que pesa perto de pouco mais de 1 quilograma, em posição neutra e de extrema calmaria ou relaxamento, passa a pesar mais de 10 quilos em situação de ansiedade, estresse ou medo, por contração dos músculos cabeça e pescoço. Isto causa compressão e desvio do eixo vertebral, interferindo com os nervos cranianos e os 8 pares de raízes cervicais que emergem de cada lado das vértebras cervicais. Estas raízes formam um plexo braquial, que comanda movimento, força muscular e sensibilidade dos membros superiores, braço, antebraço, cotovelo, punhos e mãos. Situações de perda de força nos braços, adormecimentos, formigamentos, podem frequentemente decorrer de processo da coluna cervical, sendo o principal a compressão e o desvio do eixo vertebral e, como consequência, artrose, desgaste ou degeneração articular e as hérnias de disco. Acontece, porém, que nos processos laterais das vértebras cervicais existe um buraco, por onde passam as artérias vertebrais, uma de cada lado do pescoço. Os processos vertebrais afetam o fluxo arterial para o sistema nervoso central, diminuindo o aporte de oxigênio e glicose para as células nervosas. Isso pode causar uma série de consequências indesejáveis. Dores cervicais, dor de cabeça, inclusive enxaqueca, vertigem, tonturas, enjoos, labirintite, perda de memória, perda de atenção, de raciocínio, perda de equilíbrio, que causa insegurança e incapacidade. O efeito é somatório e, em geral, o processo evolui com piora do quadro clínico. Podem ocorrer sintomas de zumbidos nos ouvidos, distúrbios visuais, inclusive glaucoma, dor nos braços, dor no peito e até falta de ar, que assusta o paciente como se fosse um ataque cardíaco. A longo prazo e com o avançar do tempo de vida, todo esse processo se torna um fator importante na instalação do mal de Alzheimer. Claro fica que sintomas oculares necessitam de um exame oftalmológico. Sintomas de labirintite ou zumbidos no ouvido necessitam de exame otorrinolaringológico. Sintomas de dor no braço, falta de ar e dor no peito precisam de um cardiologista. Mas quando estes especialistas não conseguem diagnosticar mal maior, é bem possível que tais sintomas possam decorrer de problemas da coluna cervical. E aqui o ortopedista e o neurologista podem desempenhar um papel importante para amenizar ou eliminar ou reverter tais sintomas. Vejam, pois, vocês, caros ouvintes, que perguntaram, e os demais ouvintes que nos acompanham, que embora o sintoma maior do problema da coluna vertebral sempre é dor, uma multidão de vários outros sintomas podem decorrer como consequência do sofrimento vertebral além das dores. Nossa experiência demonstra que quanto mais você maltratar seu esqueleto com traumatismos, impactos, pesos, estresse, tais sintomas podem aparecer muito antes do avançar da idade e nem sempre são de fácil diagnóstico e muito menos de fácil tratamento. Para o lado da coluna lombar, também temos processos de compressão e desalinhamento do eixo vertebral. Essas compressões acarretam hérnias de disco, artrose
estreitamento do canal vertebral, que é a estenose vertebral, osteoporose. O sintoma mais comum é a ciática, que é aquela dor originada a partir da coluna lombar, que se irradia para uma ou as duas pernas, dando dor, claudicação neurológica, perda de força nas pernas, dormência, formigamentos, cãibras, inchaço, perda de equilíbrio e dificuldade à marcha. É, porém, herança familiar, cultural e social que tudo isso são sinais e sintomas de envelhecimento do corpo humano e do ser humano. Eu diria, entretanto, que primeiro maltratamos nosso esqueleto. E quem vive mais, maltrata mais. O desabamento do esqueleto e da coluna vertebral é o principal fator de incapacidade das terceira e quarta idades. E por incapacidade ou dependência física, o envelhecimento isola e é um fator de depressão nas pessoas de idade mais avançada por perda de finalidade de vida. São fatores favoráveis para prolongar nossa vida com qualidade. Educação alimentar, nutricional, educação física, atividade física, caminhadas, corridas, esteira, bicicleta, natação, controle da proporção peso-altura, combater a obesidade, vida ao ar livre, sol, exercícios de alongamento. Evitar esforços exagerados ou carregar pesos acima de 5% do peso corporal. Meditação, relaxamento, bom ambiente familiar social, equilíbrio financeiro, formação religiosa e espiritual. Muito bem. Acho que respondemos a várias perguntas de nossos pacientes e ouvintes. Outra pergunta que tem sido frequente, embora já tenhamos respondido, mas vamos repetir, é quando está indicada a cirurgia de coluna, ou quando está indicado um tratamento cirúrgico de coluna vertebral. E qual é a finalidade deste tratamento cirúrgico? Vejam vocês, quase 80% dos problemas que afetam a coluna vertebral decorrem de compressão mecânica, ou seja, esmagamento dos espaços intervertebrais com formação de hérnias de disco, artrose e estreitamento do canal vertebral. Nós temos vários pacientes que têm um sistema nervoso íntegro, inteiramente íntegro, normal, mas funcionando mal, por compressão, e por compressão mecânica. Outro aspecto importante do sofrimento vertebral é o que se chama instabilidade vertebral. É muito difícil definir o que seja instabilidade vertebral. Para que vocês possam entender, é um excesso de movimento entre as vértebras, anormal, por insuficiências musculares ou distensões ligamentares. É o equivalente ao que o vulgo chama de pulso aberto na região do punho. Então, as vértebras jogam ou fazem movimentos acima dos limites de segurança. Esse movimento anormal maltrata as terminações nervosas, as raízes nervosas, causando dores. E é o fator primordial a que os pacientes se queixam de: tenho dias melhores e tenho dias piores. Ou seja,
Tem dias que as dores estão melhores e tem dias que as dores estão piores. A instabilidade vertebral, ela vai então causar movimentos anormais dependendo da solicitação que você fizer à sua coluna. Se você hoje fizer uma solicitação exagerada, amanhã você vai ter um dia muito mal, com muitas dores e muito desconforto. Então, veja você, se os principais diagnósticos do sofrimento de coluna são compressão e instabilidade vertebral, as cirurgias de coluna, a grande maioria das cirurgias de coluna, elas visam descompressão e visam estabilização. Então, a descompressão muitas vezes requer uma espécie de toalete cirúrgica, em que o cirurgião de coluna ele faz uma verdadeira limpeza dos espaços onde esses discos herniados ou artrose estão comprimindo raízes nervosas. Muito bem, eles abrem o espaço a partir de verdadeiros macacos hidráulicos ou micromacacos hidráulicos que abrem esses espaços. Uma vez abertos os espaços, há uma descompressão das raízes nervosas, aí então o cirurgião tem que estabilizar. Essa estabilização é feita então com implantes metálicos e feito também com enxertos do próprio paciente, que são tirados, por exemplo, da bacia. E se faz esses enxertos para estabilização. Então, uma vez uma coluna descomprimida e estabilizada, as dores tendem a desaparecer, a força muscular tende a voltar, o desempenho da marcha melhora muito e o paciente perde um pouco de movimentação. Mas, para as tarefas do dia a dia, isso não chega a ser um fator muito negativo. Então, as cirurgias de coluna, embora elas sejam uma grande exceção em termos de tratamento, porque é uma cirurgia de grande porte. Hoje, o operado de coluna conta com uma equipe especializada que compõe os cirurgiões de coluna, neurocirurgiões, um neurofisiologista que controla a função das raízes nervosas no ato cirúrgico, um radiologista, um técnico do banco de sangue, instrumentadores, circulantes de sala. É uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia de alto custo para o paciente, ou para o convênio, ou para o Sistema Único de Saúde. Mas é um tratamento de exceção. Acho que respondemos também outras perguntas de nossos ouvintes. Muito bem. Hoje estávamos lendo alguma coisa. Nós sempre dizemos que as nossas palestras não têm vinculação religiosa. Não tem vinculação religiosa em termos com nenhuma bandeira ou doutrina religiosa. Mas nós sempre temos nos inspirado em várias religiões para estudo da espiritualidade. Então já frequentamos sinagogas, já frequentamos mesquitas, já frequentamos templos católicos, já frequentamos templos budistas, já frequentamos espaços da doutrina espírita de Allan Kardec. Enfim, nós buscamos conhecimento espiritual
E cada religião pode nos ensinar, inclusive os evangélicos, sem dúvida. Mas hoje estávamos lendo alguma coisa sobre ciência cristã. A ciência cristã, na verdade, ela é mais uma doutrina do que uma religião. Ela foi fundada por uma senhora americana chamada Mary Baker Eddy. E as tantas, neste livro de ciência cristã, que seria, entre aspas, a Bíblia dessa doutrina, né, nós lemos o seguinte, que queremos transmitir aos nossos ouvintes. É mais fácil curar a moléstia mais maligna do que curar o pecado. A autora da ciência cristã, Mary Baker Eddy, ressuscitou moribundos, em parte porque estavam dispostos a se restabelecer, ao passo que, em contrapartida, lutou largo tempo, e talvez em vão, para arrancar algum discípulo de um pecado crônico. Entenderam? Ainda ela continua. Sejam quais forem as formas de tratamento patológico, os doentes se restabelecem mais depressa e mais facilmente da doença do que o pecador se liberta do pecado. O pecado, leia-se o erro. O temor à doença e o amor ao pecado são as fontes da escravidão do ser humano. Então, esse texto nós lemos hoje num livro de ciência cristã. A propósito de escravidão do ser humano, que a ciência cristã relata, nós queremos lembrar grandes mestres que falaram sobre a escravidão. Do filósofo Spinoza, eu sou escravo de tudo que ignoro e senhor de tudo que sei. De Sócrates, o homem é escravo de sua ignorância. De Buda, o homem não nasce livre, ele pode se tornar livre. Quem não é livre é escravo. De Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a consagração da supremacia do espírito sobre o corpo e a mente. Muito bem, mas já recebemos aqui o sinal de que o nosso tempo se esgotou. Se quiserem saber mais sobre o nosso trabalho como médico, acessem www.ruimercurio.com.br. Se quiserem saber mais sobre medicina espiritual, acessem www.medicinaespiritual.com.br. Nossas palestras todas estão no YouTube. Acessem Rui com Y Mercúrio. Nossas clínicas, a pedidos, nossas clínicas ficam uma no bairro do Morumbi, em São Paulo, Avenida Giovanni Gronchi, 1263, telefone 37444007. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, no bairro do Pacaembu, Avenida Pacaembu 1024, telefone 11 3661 4243. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos muita saúde. Sejam todos muito felizes. Até a próxima.